Olá, eu sou o Joadir e dando continuidade aos resumos da saga Operação Cavalo de Troia, com a série O Gigante da Galileia, hoje estou gravando o vídeo de número 41, 41º. Bom, depois que eles deixaram o corpo lá no túmulo, né, cravado ali na rocha, e rolaram aquela pedra de mais ou menos 500 quilos, uma pedra em forma de disco, né? Rolaram ela pela canaleta existente, rolaram e fecharam, lacraram o túmulo e saíram. Numa outra oportunidade, logo depois, já na casa de Elias Marcos, o cientista conversa com José de Arimateia e ele começa a contar as coisas que o cientista não tinha presenciado, né? Como, por exemplo, lá no Sinédrio, onde o José de Arimateia tinha livre acesso, né? Ele era tinha sido um dos sinedristas, né? Mas ele havia se revoltado e tal, e com a decretação da prisão de Jesus, ele era amigo de Jesus, ele acabou se desligando do grupo daqueles juízes. Mas ele tinha acesso àquilo ali. Ele estava ali quando Judas entrou. Judas entrou e logo o sumo sacerdote indicou um servidor. O sumo sacerdote, o Caifás, indicou um servidor e esse entregou uma bolsa a Judas. E fala o seguinte: Judas foi encarregado de pagar-te por trair Jesus. Eis aqui a tua recompensa. Aí o cientista pergunta, quanto era? Quantas moedas tinha? Ele sabia, né? Segundo a Bíblia, ele sabia que eram 30 moedas. Mas aí ele queria confirmar isso. Ele estava ali para isso, ele era cientista e estava numa missão para confirmar tudo isso. E José de Arimateia confirmou para ele que eram 30 moedas. Ele pergunta, denários de prata? Ele fala, não, 30 ciclos. Esses ciclos, o sequel, equivalia a 4 denários. Um denário de prata era mais ou menos o valor pago a um trabalhador, a um dia de um trabalhador normal, comum. Trabalhador comum era o valor do pagamento de um dia de trabalho, era um denário de prata. Então o ciclo tinha 4 denários de prata. Então tinha 120 denários de prata naquela bolsa, né? Aqueles 30 ciclos valiam 120 denários de prata. E o cientista diz que com esse valor, né, tá lá em Mateus 27:9, com esse valor, depois que o Judas devolveu e tal, jogou lá no chão, com esse valor eles compraram um terreno. Os sacerdotes compraram um terreno com esse valor, esses 30 ciclos. E o cientista diz que aqueles 30 ciclos era o valor mais ou menos de $200, mais $200 de 1973, não é $200 de hoje, né? $200 de 1973, era quanto valia, quanto tinha naquela bolsa do pagamento pela delação, né? Pela traição de Judas. Aí Judas sai e volta lá pro Gólgota, né? Aquela bolsa, volta lá pro Gólgota, e quando ele vê que o legionário lá coloca o último cravo nos pés de Jesus, ele cai em si e volta lá pro templo arrependido, porque a intenção de Judas primeiro, por que ele traiu Jesus, né? Judas era de uma família rica. Eu conto essa história do Judas em outro vídeo que fala dos discípulos todos, né? Ele faz uma
ele faz a ficha técnica, o cientista faz a ficha técnica de todos os discípulos, e entre eles também a de Judas. Mas eu vou adiantar aqui que Judas era filho de Simão, um cara muito rico, mas que ele, ao se juntar a João Batista, ele foi praticamente expulso de casa. E ele então era discípulo de João Batista. E quando João Batista foi preso, ele se juntou ao grupo de Jesus. Jesus andava por ali, né, naquela época. Então ele se juntou ao grupo de Jesus, imaginando que Jesus ia ajudá-lo a libertar a João. Mas Jesus nada fez. E quando João Batista foi morto, ele começou a manter um ódio de Jesus e querendo uma vingança. Era comum aquele povo ser vingativo. Eu acho que é comum no mundo, né? Infelizmente. Mas ele apesar de ser tesoureiro do grupo e andar ali e tal, ele mantinha um ódio de Jesus Cristo. E na primeira oportunidade ele traiu Jesus, mas ele não esperava que Jesus fosse crucificado. Ele achava que o grupo de judeus, lá dos juízes, lá do Sinédrio, iria apenas prendê-lo. Ia cuidar tudo, não entregar na mão dos romanos. Iria prendê-lo e com isso iria humilhar Jesus, etc, etc. Mas ele não desejava a morte de Jesus. Quando isso aconteceu, ele se arrependeu. E vai no templo. Diz o seguinte: pequei no sentido de haver traído um sangue inocente. Ofereceste-me dinheiro por este serviço, o preço de um escravo. Então se comprava um escravo com 30 ciclos. Era o preço da compra de um escravo. E ele diz novamente: arrependo-me do meu ato. Eis aqui o vosso dinheiro. Quero livrar-me desta culpa. E o juiz lá, um dos juízes que estava sentado ali, se levanta e fala para ele: teu mestre foi condenado pelos romanos. Quanto à tua culpabilidade, em que concerne? Ocupa-te tu disso. E vai embora, cara. Sai daqui. E ele deu meia volta, né, e saiu batendo o pé. E foi em direção ao ato das mulheres, entrando na sala do tesouro. E ali ele sacou das moedas do saco, lá da bolsa, e jogou no chão. Foi pegando e jogando. Depois que esvaziou, ele jogou a bolsa no chão e pisou. E saiu. Havia um garoto, né, o famoso João Marcos, filho do Elias Marcos, dono da casa onde havia sido feita a última ceia. Esse garoto estava sempre ali por perto e tal. Ele era fã de Jesus. Onde Jesus estava, ele gostava de estar. E esse garoto foi incumbido de seguir Judas, o João Marcos. Segundo o cientista, esse João Marcos viria a ser o evangelista Marcos. Mas eu observei, eu analisei, li, né? Primeiro, que o livro de Marcos é um dos mais curtos, tem 16 capítulos. Pelo menos na Bíblia que eu li. Tem 16 capítulos e não consta essa passagem da morte de Judas. Pelo menos eu não vi. Ali, lendo rapidamente, a parte principal, a partir da prisão de Jesus, eu não vi nenhuma menção de Marcos sobre a morte de Judas. Mas ele presenciou isso. Ele foi o único que presenciou, né? E ele seguiu Judas. Em determinado momento, Judas segue em direção a Guena, aquele precipício
na minha visão, baseado no que eu li sobre as explicações sobre o Guéna do cientista, a minha visão é que seria parecido com o Canyon americano. Então ele segue por ali e para junto a uma figueira. Essa figueira nasceu numa das gretas da rocha, lá no precipício, uma das gretas da rocha, e um galho dela ia para dentro do precipício. E ali Judas tirou o manto, o garoto observando de longe, tirou o manto, tirou o cinto, amarrou o cinto no pescoço, deu um nó no pescoço e amarrou num dos galhos dessa figueira. E se precipitou no vazio. Nisso, o garoto corre para tentar socorrer, para tentar subir ali, cortar a corda e tal. Mas quando ele vai chegando perto, o corpo despenca. Judas despenca no precipício. Então ele fala aqui na voz dele. Era espantoso, João. Foi espantoso, Jazão. Jazão era o nome conhecido lá do nome de guerra, né? Que ele usou ali junto àquele povo. Ele era conhecido como Jazão. Era o nome que ele tinha que usar ali. Bom, então todo mundo conhecia ele como Jazão, o americano. E o garoto fala: foi espantoso, Jazão. Corri para a figueira. Naquele instante só tive um pensamento: cortar, morder, arranhar o cinto. Tudo, menos deixar que Judas se enforcasse. Quando cheguei à borda do abismo, o corpo do pobre Judas balançava no ar, debatendo-se e girando sobre si mesmo, como um Zé Vivon. Era um peão que eles usavam até para jogar, né? Corria, aí quando ele rodava, né? Aquele peão rodava, rolava. Quando caía, aparecia um número. O número que aparecia fazia parte do jogo. Bom, ele fala aqui: tinha as mãos até aferradas ao pescoço, né? Tentando né? Ele não estava com as mãos amarradas, a coisa foi dele mesmo, ninguém o colocou ali, ele mesmo que amarrou a corda e tal. Então estava tentando se soltar. Os olhos abertos, quase fora de órbita, diz o menino. Então ele fala que ficou com a garganta seca, como se a areia tivesse entrado na garganta dele, o garoto. Quando me dispunha a subir na árvore, Judas caiu no precipício, estatelando-se contra as pedras. E então, ele fala o cientista pergunta ao menino se ele teria condições de ir com ele no dia seguinte, que era sábado. Isso era sexta-feira à noite, né? Toda a sequência, né, da morte de Jesus, do sepultamento e tal, estava na casa ali do garoto, do pai dele, Elias Marcos. E ele contratou, falou com o menino, combinou com o garoto de ir lá no sábado, né, no dia seguinte. Ele poderia fazer isso porque ele não era judeu. Então os judeus não podiam andar, o máximo que podia andar no sábado era 2 quilômetros. Mas ele não era judeu, podia tranquilamente. E essa lei não estava para o garoto. Então o garoto seguiram, né, lá de madrugada, de manhãzinho, e foram lá. O garoto mostrou para ele aonde o corpo tinha caído, onde tudo tinha acontecido. Então ele desce com cuidado para aquelas pedras pontiagudas, né? Ele consegue descer e chega lá, quando ele vai chegando, um rato já sai debaixo ali do corpo de Judas, né? O rato já estava comendo ali o corpo. Então ele coloca em posição, vira, né? E confirma que era Judas. Ele confirma aqui com rosto imberbe, né? Judas não tinha barba. Rosto imberbe, pontiagudo e pálido, e era Judas. Ele confirma que era Judas. Então ele fala aqui, ó. Aí eu vou relatar aqui o que o cientista fala.
Por mais que examinasse seu corpo, não encontrei sinal algum de sangue. Apenas um finíssimo fio, já seco, brotava da comissura direita de seus lábios. Saiu um pouquinho de sangue, né? Da parte direita. Tinha ainda o cinto preso ao pescoço. Ao examiná-lo, verifiquei que não estava rompido. Simplesmente soltou. O nó que ele fez, ele amarrou no pescoço, né? E amarrou no galho. Quando ele amarrou no galho, aquele amarrado do galho é que soltou-se. O cinto não arrebentou, apenas soltou-se. E ele despencou no vazio. Mas, para minha surpresa, a conjuntiva ou membrana mucosa que forra o dorso das pálpebras e a zona interior do olho não apresentava as típicas manchas roxas dos enforcados. Afastei os cabelos finos e negros, mas também não observei esse tipo de equimose por trás da orelha. Ele era médico, já falei isso 500 vezes, e ele sempre observava esses detalhes e colocou no diário. A língua não estava presa entre os dentes, nem apresentava a habitual tonalidade azul, sinais característicos dos enforcados. Então ele fala que o tempo que o corpo estava ali, cerca de 15 horas, né? Então ele conclui, diante daquele acúmulo de provas, ele verifica várias coisas, viu que havia... Primeiro, não tinha sido por asfixia, né? Então ele fala aqui, ó, diante daquele acúmulo de provas negativas, minha impressão pessoal foi a seguinte: Judas Iscariotes não havia falecido por enforcamento, e sim em consequência direta da queda. Esta hipótese viu-se fortalecida ao exame que fiz das extremidades do resto do corpo. As pernas e um dos braços apresentavam fraturas quádruplas, e as rupturas internas eram generalizadas. Ele se quebrou todo, né? Aquelas pedras daquela altura que ele caiu, ele se quebrou todo. Então, mais uma prova que ele faz, mas o que acabou convencer-me, o que acabou de convencer-me foi o som do crânio, quando o agitei entre as mãos. Aquele ruído, similar a de um saco de nozes, era típico das pessoas que sofreram uma precipitação ou queda de grande altura. Segundo ele, quando a pessoa cai de uma altura muito grande, o cérebro se solta, foi o que ele disse. Então ele balançou já depois de 15 horas de morto, né? Ele balançou o crânio e escutou barulho, como se tivesse um oco, né? E nozes ali dentro e tal, barulho, feito aquele barulho. E ele sacramentou ali, né? Bateu o martelo. Então ele fala que voltou a colocar o corpo, né, sobre as pedras, e depois de cerrar-lhe os olhos, o que restava dele, né? Na verdade, Judas morreu de olhos abertos. A primeira coisa que ele observou. Aí ele tentou fechar os olhos, mas o olho já tinha sido basicamente comido pelos bichos, né? Fechou aquilo ali e tal. Então aqui ele fala, né, do pai de Judas, né? Palavras dele. Perguntei-me se Iscariotes, ou homem de Cariote, entre aspas, filho de Simão, homem ilustre e endinheirado da Judéia. Ele era um discípulo de João Batista, o Judas, né? E atormentado pesquisador da verdade, mereceria realmente um fim tão desolador. Então ele pede ao garoto que vá até os parentes de Judas, parentes conhecidos e tal, e informe da morte dele, informe o local e tal, para que fossem recolhidos, né, os despojos,
antes que os ratos e outros animais da guena dessem cabo dele. Bom, essa é a história da morte de Judas, segundo o relato do cientista. Operação Cavalo de Troia, a partir da página 339, 38, por aí em diante, onde tem um relato no volume número 1 da Operação Cavalo de Troia. Então, se você quiser confirmar isso aí, tá tudo ali. Eu quero agradecer a sua presença, pedir que você compartilhe esse vídeo, porque é bem interessante. O que nós temos na Bíblia, quem falou disso, dá um resumo muito fraco daquela realidade contada pelo garoto, né? E confirmada aí pelo cientista, o americano Major da USAF, né? Força Aérea Americana. Agradecendo a sua presença e desejo paz. E volto a enfatizar que 2024 seja um ano de sucesso e muita paz na sua vida. Gratidão profunda.